Olá, meu nome é Angélica de Andrades, estou aqui no canal Oficina de Mulheres. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve neste canal. Ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. E deixe lá o seu like, amém? Querido, hoje nós vamos estar dando continuidade, usar a fé para vencer. Todos nós temos uma fé dentro de nós, amém? Mas como que nós estamos usando? Aleluias! Lá, e como eu vou usar a fé? O que nos fala lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, como que vem essa fé? Amada, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque há uma grande diferença entre eu ouvir e eu escutar. Quando eu estou ouvindo, eu vou gravar, eu vou exercer aquilo a qual eu tenho ouvido. Por isso que a palavra não me diz que vem pelo escutar, mas pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode confirmar isso lá em Romanos 10, 17. E outro também versículo que nos fala sobre fé é lá em Hebreus. Vamos estar abrindo a nossa palavra, amados. Lá em Hebreus 11, de 1 até o 3. Olha o que a palavra nos diz. O que é fé? Olha só. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluias! Por quê? Por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos ver o que esses versículos querem nos dizer. A fé, amados, eu trago à existência algo que não é como fosse. E como nós podemos ver, lá no início de tudo, tudo foi criado pela palavra. Então, a fé, eu tenho que declarar a palavra. Isso que quer dizer, eu trago à existência algo que não é como que fosse. E como que eu trago à existência algo que não é como que fosse? Pela palavra. Por isso que ela vem pelo eu ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço, vai vir circunstância e eu vou declarar a palavra. Quando a palavra nos diz que se eu estiver com fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou transportar este monte de lá para cá, pela palavra, mas eu tenho que falar. Eu não tenho apenas que pensar, eu tenho que falar, declarar a palavra. Aleluias. Amados, lá em Marcos 5, de 25 a 34, nos relata a uma mulher que ela padecia há 12 anos com fluxo de sangue. E aquela mulher, ela já tinha passado por todos os médicos, ela já tinha gastado todo o dinheiro dela. Ela tinha gastado todos os seus recursos, porque há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. E nós sabemos que naquela época, quando a mulher estava no seu período menstrual, ela não podia estar com pessoas. Então essa mulher, além de padecer, ela estava em isolamento. Você sabe como que essa mulher foi curada? Aleluias, aleluias, aleluias. Enquanto ela só desejava, não resolveu. Aleluias. Pois ela desejou por 12 anos.
Então eu não tenho só que desejar, porque essa mulher, ela desejou por 12 anos e não foi curada. Mas quando ela teve uma atitude, aconteceu. A fé tem que ter uma atitude. E essa mulher, ela pegou, ela ouviu a falar de Jesus. Quando ela ouviu a falar de Jesus, ela foi. Atitude pela fé. Então a fé tem que ter uma atitude e tem que ter uma declaração, declarar a palavra. Ela foi, e quando ela foi, tinha multidão. Quando a palavra nos diz multidão, amados, é muita gente. Nós não fazemos noção de quanto a multidão apertava, a impedia de se chegar até Jesus. Mas ela teve uma atitude. Aleluias! Querido, nós temos que ter uma atitude mediante a palavra. E ela foi. E a multidão não paralisou. Ela foi. E ela tinha algo com ela. Se eu tocar nas vestes de Jesus. E ela foi. E quando ela tocou, ela se sentiu curada. Pela fé, ela tocou pela fé, amados. E ela foi curada. Pela fé, amados. É pela fé. Ela teve atitude. Ela foi, tocou e foi curada. E Jesus sentiu que dele saiu virtude. Dele saiu cura. Aleluias. E os discípulos falavam, ele perguntou, ele queria saber quem tinha tocado. E tinha uma multidão. E o discípulo falava, mas mestre, há uma multidão e você pergunta quem te tocou? Porque aquela mulher, ela ouvia, mas ela sabia que ela não poderia estar naquele lugar. Por ela ter um fluxo de sangue. Aleluias. Mas, amados, outra atitude. Quando Jesus perguntou, ela chegou, ela se prostrou diante dele. E ela relatou o que tinha acontecido. Aí ela teve, sabe, quando ela se prostra diante dele, gratidão. Aleluias. E, minha querida, quando pela fé algo acontece na minha vida, eu tenho que ter gratidão. Mas eu quero te falar algo, você não precisa esperar acontecer. Aquela mulher, ela foi curada e teve gratidão. Mas eu e você, amados, antes de acontecer, eu agradeço pela fé. O que você precisa neste dia, nesta hora? Se tem algo que está impedindo de você ser curada, de você receber algo do Senhor, traga a existência agora pela fé, querida. E eu creio, no nome de Jesus, que a situação já está mudando. Começa a ver, amado, a situação já mudada. E começa a agradecer pela fé, pela fé. Fé, eu trago à existência algo que não é como fosse. Se eu ficar com esse versículo, situações começam a mudar na minha vida. Coisas começam a ser transformadas na minha vida, na minha família, com filhos, com tudo, com o trabalho. Traga a existência agora pela fé. Começa a agradecer. Rei, quando eu tenho fé, eu não preciso esperar para acontecer, não. Eu começo a agradecer, eu começo a dançar como agradecimento que já aconteceu. Esse é o Deus que nós servimos. Há poder, amado, neste nome. Pela fé, nós podemos transportar uma montanha. Pelo que você tiver fé, se eu tiver fé, como um grão de mostarda. O grão de mostarda, eu não consigo visualizá-lo a olho nu. Olha só, olha que tamanho de fé que eu tenho que ter para as coisas mudarem na minha vida. Mas de repente você que está aí sentado, ouvindo esse vídeo, você pode estar pensando assim, mas irmã, já tem 12 anos. Ei, mas é hoje. É pela sua atitude de você se levantar e começar a declarar que vai mudar no nome de Jesus. Sabe por quê, amado? O mesmo Deus que operou no passado é o Deus que nós servimos. E Ele pode fazer hoje. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode salvar. Se é uma porta de emprego, Ele abre onde não tem pela fé. Fé. Vamos exercer aquilo que Ele já nos deu. Ele já nos deu.
Aleluias! Oh, querido, quando nós tomamos conhecimento disso, a nossa vida começa a ter outras coisas, outras atitudes. Nós começamos a ter novas atitudes pela fé. Agora eu quero declarar na sua vida, no nome de Jesus, o que estava sendo impossível para você, a possibilidade do Senhor chegou. O que você achava que já estava morto, agora no nome de Jesus, sendo ressuscitado. Há sonhos que estavam adormecidos, mas nesta hora, no nome de Jesus, pela fé, eu trago a existência na sua vida. Tudo que estava paralisado, tudo que estava morto agora, ressuscitando, renovo, transformação na sua vida. Pela fé. Ei, o que é impossível para mim e para você é possível para o Senhor. Tudo é possível ao que crê. Declare a palavra no nome de Jesus. Seja abençoado, querido, pela prática da palavra no nome de Jesus. Aleluias.